Eu sou a Viviane Meyer, eu sou artesã. Esse ano eu vou fazer 15 anos que eu vendo meu biscuit pela internet. Então, quando aconteceu a quarentena, nada me surpreendeu, nada mudou a minha rotina, porque eu já estava na rotina de vender as minhas peças pela internet. As minhas clientes, elas eram tão fiéis que eu não tive nenhum tipo de cancelamento. Tive uma só que ela queria cancelar, mas depois ela se arrependeu. A minha cliente outra que queria cancelar, ela passou para o outro ano, então eu fiz a peça dela em 2021. Então eu sempre tive a agenda muito cheia, sempre trabalhei muito com produção de lembrancinhas. E a partir do momento que eu encontrei a minha peça de ouro, eu nunca mais parei com a minha agenda cheia. Então é isso que eu quero passar para vocês, é isso que eu quero ensinar para vocês que são biscoiteiras. Então, eu coloquei aqui três peças que eu defini aqui dentro do meu portfólio, dentro desses quase 15 anos de trabalho com o biscuit. 3 produtos que foram mais vendidos. Produtos que eu fiz, e quanto mais eu fazia, mais eu vendia. Quanto mais eu fazia, quanto mais eu mostrava, mais as clientes queriam comprar. 3, tá? Top 3. Porque, claro, eu fiz muitas coisas durante, esses anos todos, mas eu elenquei aqui 3. Para você ver se uma peça vai ser muito mais vendida, a primeira coisa que ela precisa ter é a utilização variada. O que é isso? Se ela serve para vários lugares, se ela tem esse jeitinho de se usar em lugares diferentes. Por exemplo, os apliques. Tem muita gente biscoiteira, não sei se é o teu caso, ai se for, que acha que aplique é só para laço. Eu faço aplique, gente, desde 2010. Eu vendi muito aplique. É uma das minhas peças mais vendidas. No começo, quando eu fazia os apliques, a primeira vez que alguém me pediu aplique foi para colocar em lacinho de cachorro. Então, a pessoa me pediu cabecinhas, porque eu fazia algumas peças, eu ainda não tinha nicho, isso foi em 2000, eu acho que antes de 2010 ainda. Eu fazia cabecinhas bem pequenininhas, então era 2, 3 centímetros só a cabecinha, uma coisa horrível. Se eu mostrar pra vocês, depois eu vou colocar nos stories, não sei se eu vou achar. Não sei se eu vou querer mostrar. Eu acho que eu vou mostrar, porque daí vocês também ficam pensando assim, não, eu não sou boa o suficiente, porque eu não faço as peças tão bonitas, porque a outra vende lá, porque também, olha a peça dela que bonita, vocês vão ver as minhas peças como eram. Então, a primeira vez que eu fiz aplique foi para laço de pet, laço de cachorro, e eu vendi 50 para aqui no Paraná mesmo, mas era fora da minha cidade. As pessoas que fazem apliques, elas acham que os apliques só servem para laço. E é mentira. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu coloquei 10 de infinitas possibilidades, 10 de diferentes funções que tem um aplique. Então, para uma peça ser muito vendida, ela precisa ter várias utilizações, precisa ser colocada em vários lugares. Os apliques, eles servem só para laço? Não. Eles servem para colocar na ponteira do lápis. Olha, ponteira de lápis. Isso aqui é um aplique que eu coloquei atrás de uma mangueira. Essa mangueira a gente compra na casa de material de construção, é uma mangueira de nível. Eu coloquei uma bolinha de biscuit e colei um laço, um aplique que era para ser de laço. Mas eu falei para vocês que a gente precisa ser esperta, muito inteligente e ver funções que os nossos clientes não veem. Quando eles olham lá, eles falam, para que serve isso? E não compra. Às vezes vocês não estão vendendo porque vocês não mostram para que serve biscuit. Um dia uma pessoa da minha família falou assim, eu não gosto das coisas aí, não presta para nada. Como assim não presta para nada? Isso aqui é um enfeite.
É um enfeite que vai ajudar a criança a se sentir mais segura, porque foi a mãe que comprou para ela. É um enfeite que, às vezes, a gente não precisa colocar só na ponteira, só, né, no laço. A gente pode colocar numa vela de aniversário. A gente pode fazer um quadrinho. Eu tenho, né? Como eu falei para vocês, aqui na minha bancada tem os quadrinhos, então tem também os apliques. Dá para fazer de imã, dá para fazer de chaveiro, dá para fazer milhares de coisas com os apliques. Muita gente fica parada numa caixinha minando a sua possibilidade de venda. Como é que a cliente vai saber para que presta? É você, artesã, que precisa mostrar. Então, eu fiz primeiro, a primeira vez que eu fiz, lá antes de 2010, eu fiz os apliques que eram para o laço pet. Mas depois, eu fiz muitas vezes os apliques que eram só cabecinha, não eram assim, bonitos assim, com o corpinho inteiro. Era só a cabeça. E eu colocava nas colherinhas. Muitas colherinhas eu já fiz. Porque os apliques, eles eram bonitos para colherinha. E daí elas falavam assim, mas aí vai jogar a colherinha fora. Sabe como é que a gente vende? Para mais pessoas, quando a pessoa joga fora e compra de novo. Uma vez, eu estava escutando uma live do Peter Paiva, que faz, né, que é da parte da saboaria. E uma coisa que o Peter Paiva falou e me deixou muito chateada, eu tive raiva dele falar aquilo. Porque ele falou assim, olha, a gente pode vender bastante e a gente pode vender de uma forma recorrente para o mesmo cliente, porque o sabonete acaba e a gente vende outro. Então, a gente vende kits, a gente vende coleções, a gente faz grupos ali, né, enfim. E a gente enche a boca para falar que o biscuit dura a vida inteira. O biscuit, se cuidado, bem cuidado, ele dura para sempre. Que porcaria! Se for pensar bem, isso é horrível! É horrível porque a pessoa compra uma vez na vida e não precisa comprar de novo. A não ser que você tenha uma linha de produtos. A não ser que você faça produtos que estrague de propósito para o cliente vir comprar depois, de novo, outro ano. Uma outra coleção, um outro modelo. Os potes de cozinha que a gente enche a boca de falar, que são grandes, enormes, lindos, maravilhosos, a gente compra uma vez na vida, aquilo fica em anos. A minha mãe tem um pote de cozinha que eu fiz para o meu primo de casamento. Ela esqueceu o pote de cozinha dentro do carro e ficou para ela. Né, aquele pote de cozinha que eu fiz só aqueles potes, enfim. E ela tem, e é de 2010. Estamos em 2022, o pote tá inteiro! É horrível, gente. É horrível porque ela não precisa outro pote, porque ele tá funcionando direitinho lá. E aí, como é que eu faço para vender outro pote? Por isso que vocês têm que abrir a cabeça, e isso vai explodir a cabeça de muita gente aqui, que vocês precisam criar linhas de produto. Se você não está vendendo, você não está mostrando a utilidade do produto e você não está mostrando que o teu cliente comprou uma vez, ok, cliente, peraí, eu tenho outro produto para você. E outro, e outro. E olha, ano que vem volta. Eu estou aqui com outras coleções, outros modelos, outros temas. Por isso que não dá para parar de fazer amostra, mesmo você que tem agenda cheia. Quando eu, Viviane, que já estava com a agenda cheia há anos, parei de criar peças novas, além de eu ficar desmotivada, porque aquilo vira uma máquina, né? A gente fica ali fazendo, reproduzindo já o que está sendo vendido, a gente se desmotiva, o cliente também para de vir. Porque se eu só faço circo rosa, a pessoa que comprou circo rosa, ok, comprou circo rosa, e depois? Vai comprar o quê? Se eu só faço um tema. Então, é importante para nós, biscoiteiras, sabermos que, por mais que você faça um tipo de produto, você tem que ampliar a sua linha para ser mais vendável. O produto quebra, ok, quebrou, não faz mal, cliente, vem comprar outro. Tá tudo bem. O biscuit é assim. Ele não pode ser descartável, né? Porque é o durável. Por ele ser durável que a gente consegue vender mais caro. Mas enfim, né? O segundo item
que a peça se transforma em uma peça de campeã de vendas é a qualidade. Não adianta, gente, vocês tirarem foto bonita e, né, vender até, tem muita gente que vende, se a peça não tem qualidade. É isso que eu falei, mas a peça quebrou. Se o cliente for muito chato, ele vai reclamar que não tem qualidade. Se você não cuidar do acabamento do seu biscuit, e a gente fala excesso de cola, o olho torto, aqueles buracos que fica entre uma emenda e outra, às vezes a massa encolhe muito, fica um pouquinho de rachadura, às vezes descola. Nossa, muitas vezes aconteceu de eu mandar caixinha, potinho, cubos, até topo de bolo para as minhas clientes, mas porque a minha peça era de uma qualidade tão incrível, o meu atendimento ele era tão bom, o meu nome, meu posicionamento era tão grande, que o fato de ter descolado não fazia mal. Tá tudo bem, Vivi, não se preocupe, isso acontece. Acontece nada! É erro meu, eu tenho que aprender a cola direito. Eu tenho que aprender que cola direito. Essa porcaria dessa cola não tá colando. É preciso saber que descolou para eu não usar mais essa cola. E eu tive muito problema com uma tal de uma marca que diz que colava e colava o dedo, mas não colava o biscoito no negócio. Então eu tive que aprender a lidar com esses detalhes. Isso tudo influencia na nossa venda. Se o cliente fica frustrado, na foto é lindo, maravilhoso, mas ele pega aquilo na mão, é horrível. Então, a qualidade do teu trabalho precisa ser impecável. Ah, Vivi, mas eu tô começando, não sei direito fazer, tá tudo bem, eu também não sabia. Quando eu fiz lá aqueles apliques de lacinho para pet, eu também não sabia fazer direito, não sabia tingir a massa direito, a cor ficava horrível, o olho era torto, mas eu vendia, né? Então, para você vender mais, você precisa caprichar na qualidade. Como é que a gente faz para melhorar a qualidade da nossa peça? Estuda. Estuda e modela. Estuda e modela. Não adianta vocês assistirem passo a passo e só assistir. Coloquei um passo a passo no meu canal de ponteiras de lápis e eu tive 4 das mais de 3.000 pessoas que assistiram, somente 4 colocaram em prática e me mostraram. Eu não sei se outras pessoas fizeram também, mas não me mostraram. As que me mostraram foram apenas 4. Não adianta ter aula de passo a passo se você não colocar isso em prática. Não adianta você comprar um curso que ensina você a fazer biscuit se você não coloca isso em prática. Não adianta você pagar um curso caro, um workshop presencial para você aprender a fazer biscuit, se no outro dia você já esqueceu tudo e você não coloca em prática. Passo a passo não faz mágica, não muda em nada o seu trabalho, se você não colocar em prática. O que muda a qualidade? É modelar todo dia. Modelar todo dia. Ai, Vivi, mas eu não tenho cliente. Faz amostra. Se você não fizer trabalhos, se você não tiver modelos, um portfólio, não adianta que você não vai vender. Então, o básico de uma venda na internet, uma venda em qualquer lugar, é ter produto. Se você não tem produto para mostrar, como é que você vai vender? Ah, mas eu tô cansada de gastar massa. Eu já escutei isso. Cansada de gastar massa. Então desiste. Vai lá fazer outra coisa. Vai fazer costura. Vai fazer tricô, vai fazer crochê, vai fazer lá trabalho de papelaria. O nosso trabalho é biscuit e para você vender, você precisa criar produtos. Se você não está vendendo, você está fazendo os produtos errados. E você, para descobrir o produto certo, vai ter que criar outros e outros e outros. Ok? É só amostra, é trabalhando todo dia, fazendo modelagem todo dia. Terceiro item para você saber se a peça vai ser mais vendida, e o que aconteceu aqui nas minhas peças, é o item diferenciação. Você tem que ser diferente do que tem no mercado. Quando eu fiz os apliques de colherinha, tinha algumas pessoas fazendo, mas os modelos que eu fazia era só eu. Eu criava os meus modelos. Quando eu comecei a fazer os cubos,
Eram pouquíssimas pessoas que faziam cubos dentro do nosso mercado de biscuit. E eu continuei vendendo cubos durante muitos e muitos e muitos anos, porque os cubos, do jeito que eu fazia, só eu fazia. Quando eu comecei a fazer, por exemplo, o Circo Rosa, era só eu que fazia daquele jeito, naquele modelo. Depois, pode ter sido, né, que as pessoas começaram a copiar, porque eu já estava com a agenda cheia e essas clientes vão procurar outras artesãs. Mas você precisa buscar o seu diferencial. Não adianta você fazer aplique de laço, do mesmo molde, com o mesmo olho, a mesma cor de massa, tirar a foto do mesmo jeito. Você não vai vender. Pode até vender, quem sabe. Se a tua qualidade for incrível, você der sorte em aparecer no meio daquelas milhares de outras artesãs. E aí, é muito questão de divulgação. Mas, se você conseguir ter um diferencial, um jeitinho teu, é uma mãozinha que está em algum lugar especial, é um tipo de olho que você usa que vai te representar, é um estilo de modelagem de boca, é uma cor da massa que você usa, que é só você que usa, a foto que você faz, qual que foi a minha pegada durante todos esses anos que me marcou muito, que eu fiquei diferente. Eu usava sempre a mesma coisa. Então, os meus cenários eram sempre iguais. Sempre os mesmos cenários. E aí, o olho era sempre o mesmo olho. E aí, a posição de mão é sempre no mesmo lugar. É sempre perto da boquinha. É sempre segurando o balãozinho. É sempre na mesma posição. Então, você repetindo, isso vai ficar muito marcado teu. É um jeito de modelar a cabeça. É um jeito de modelar o corpo. É um jeito que você coloca o pé diferente. É alguma coisa que vai te destacar do mercado. Senão, não acontece a venda, tá? Número 4, o preço acessível. Apesar de, né, eu depois virar uma referência, no começo, as minhas peças sempre foram muito acessíveis. Então, eu sempre entreguei muito mais do que a cliente comprava. Então, se as minhas lembrancinhas eu cobrava R$6, quando a cliente chegava e pegava ela na mão, falava, nossa, isso aqui tá muito barato, isso aqui não vale R$6, vale muito mais. Então, eu sempre entregava muito mais do que a cliente esperava, do que o preço que ela pagou. Isso fazia com que a cliente se sentisse feliz, a cliente se sentisse valorizada pelo preço que ela pagou ali, né, no produto dela. E aí ela me indicava para outras pessoas, ela falava bem de mim na internet, ela me dava depoimento. Ela ficava tão feliz, tão alegre, tão realizada em ter a minha peça barata daquele jeito, que ela tinha satisfação de compartilhar aquilo com outras pessoas. Então, apesar de a gente saber que a gente não pode ficar no prejuízo, a gente também não pode cobrar muito caro, né? E aí, se a gente cobra muito caro, a gente tem que entregar 3 vezes mais do que a cliente espera. Então, se eu vou cobrar uma lembrancinha pequena, que no mercado tá R$6,50, eu vou cobrar 12, tem que ser uma lembrancinha incrível. Incrível. Para a pessoa falar assim, uau, isso aqui vale 25 e não 12. Então, é você entender também de preço, tá? Como é que a gente faz para ter um preço acessível? A gente tem que lidar com fornecedores, a gente tem que comprar em atacado, a gente tem que comprar o material mais barato, a gente tem que produzir as peças mais rápidas e a gente tem que fazer coisas fáceis, que a gente produza bastante, que renda bastante. Então, entender do que é o lucro, como é que é feito o preço, como é que é elaborado esse preço para me dar bastante lucro, para eu conseguir passar um preço mais acessível para minha cliente. É importantíssimo você saber dentro do teu negócio, tá? Número 5, divulgação intensiva. Como eu falei para vocês no começo aqui da live, o que fez eu vender, por exemplo, a Pompom, foi que eu mostrei ela durante muitos anos. Eu fiz a Pompom a primeira vez em 2016 e eu não parei mais. Eu fiquei durante 5, 6 anos produzindo Circo Rosa. Toda semana tinha Circo Rosa, toda semana, 6 anos.
6 anos, já pensou que coisa chata? Mas pra mim não era chato, porque eu tinha muita satisfação em fazer aquilo. Todos os detalhes pra mim era muito gostoso de fazer. Eu estava realizada, pra mim ali estava tudo bem. Então, o segredo é... Ai, Vivi, mas eu não tô vendendo. Eu já tô lendo o pensamento de vocês. Aí vocês falando assim, ah, mas você vende porque você é você. Mas eu não tô vendendo. Então, você tem que repetir a peça. Repetir a foto. Repetir a divulgação. Ai, Vivi, mas eu vou repetir o post? Sim, repetir o post. Esses dias eu tava ensinando ali, conversando com as meninas da mentoria. E por um acaso parei num perfil, né, que eu queria dar um exemplo, parei num perfil lá muito interessante que eu não conhecia aquela artesã. E fui indo, no computador, fui indo. Lá no finalzinho, era 2020 mais ou menos. Eu fui lá, eu não cheguei até o finalzinho, até a primeira postagem, porque eu não tive paciência. Mas sabe o que eu descobri? Que eu falei assim, nossa, que incrível essa caneta, olha que interessante esse personagem, olha que legal essa ponteira. E aí eu fui passando. Não, mas eu já vi essa caneta aqui em algum lugar. E fui indo pra baixo, no feed dela do Instagram. Mas eu já vi essa caneta de novo, e de novo, e de novo. Ela tinha blocos de 10 postagens que ela repetia dentro do feed dela. Então, as pessoas que entram dentro do nosso Instagram, por exemplo, não vão ter a paciência de rolar o feed lá embaixo e ver a primeira postagem, gente. Vocês têm que perder o medo de repetir postagem, repetir foto, repetir peça. A pessoa que viu de manhã não é a mesma que vê de tarde. A pessoa que vê de tarde não é a mesma que vê de noite. Às vezes a pessoa entra uma vez no dia. Se ela tiver sorte de ver a sua postagem, ela viu. Mas se não viu, perdeu. Qual que é o problema de repetir? Então você tem ali, por exemplo, 10 produtos que você faz, né, dentro desse teu portfólio. Posta segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 2 postagens por dia e repete. Na outra semana você vai mostrar de novo. Ué, mas eu já vi, não faz mal, vai ver de novo, de novo, de novo. Sabe o que acontece com a maioria das artesãs? Das biscoiteiras, elas fazem uma única postagem, um único dia e falam assim, mas eu fiz a divulgação e não vendi. Pois é, mas o segredo do sucesso é a constância. É você fazer. Ah, mas não gosta de repetir. Azar o teu, então você nunca vai ter sucesso. Disciplina, que nem eu falei ontem, disciplina. Disciplina é quando a gente entende que aquilo tem que ser feito mesmo quando a gente não quer. Eu não gosto, mas eu tenho que fazer, porque é assim que eu vou ganhar dinheiro. É assim que as clientes vão ver o meu trabalho. É assim que eu vou ter retorno da minha divulgação, repetindo. Feed, stories. Feed, stories. Feed, stories. Todo dia. Todo dia. Uma semana, repete lá de novo, outra semana, a mesma postagem. Outra coisa, as peças, né, mais vendidas em terceiro lugar foram os apliques. Como eu falei para vocês, eu fiz muito aplique. Pode ser que eu não tenha feito 1000 apliques de uma vez só, mas eu cheguei a fazer 200, 300 apliques de uma vez só. E esses apliques, como eu contei para vocês, não eram apliques de laço, porque eu nunca trabalhei com esse tipo de trabalho. O meu trabalho sempre foi voltado para festas infantis, então era apliques que as mães colocavam, sei lá onde. Colocavam nas caixas, nos lacinhos até dos tubetes, colocavam nas lembrancinhas em geral, tá? Então, eu vendia muito aplique, colocava inclusive também nas colherinhas, tá? Em segundo lugar, os cubos. Os meus cubos, eles sempre foram feitos assim, com tecido. Então, aqui no canal também, no canal do YouTube, tá? Quem não assistiu, e é um vídeo assim bem visto, então é difícil quem não viu. O segundo produto é o cubo, por quê? Porque eu comprava ele muito barato. Eu pago o cubo de MDF por R$1. Eu explico tudo isso lá naquele vídeo que eu falo tudo sobre cubos, tá? Por R$1 e eu vendia 20. No começo eu vendia 10, depois eu vendia 15 e cheguei a vender a 20. Hoje eu tô cobrando 25 um cubo desse, com o personagem em cima. Então, o meu diferencial era fazer com o tecido.
Mas depois eu fiquei com preguiça. Eu falei assim, eu tô fazendo, né? Não dá trabalho, porque pra mim eu achava que fazer o cubo com o tecido, ele era o meu diferencial, ninguém fazia igual. Até mesmo porque ninguém conseguia o tecido igual ao meu. Ele era rápido de fazer porque eu passava cola, secava e pronto, não precisava fazer nenhum acabamento. Ele ficava bonito, dava pra passar ali o paninho para limpar. Enfim, milhares de lucros, né, de benefícios para se fazer o cubo com tecido. Mas passando o tempo, eu queria fazer mais uma coisa mais diferente, uma coisa mais rápida, que não me desse tanto trabalho. E aí comecei a fazer com a tinta. Então eu só pintava, né? Tá ali no vídeo, só pinto com tinta PVA, tá? Pinta, lixa, pinta de novo, 2 demãos no cubo. E aí, o meu produto mais vendido em todos esses anos que eu fiz, eu já devo ter feito mais de 1000 peças, são os personagens pequenos para lembrancinhas. Esses aqui. Os personagens, eles são muito versáteis, é o primeiro item, né? Eles servem para qualquer lugar, em qualquer lugar, dá para colocar ele, dá pra gente colocar ele em todos os lugares da festa. Ele tem uma boa qualidade, eu faço rápido, dá para cobrar barato. Tem a minha diferenciação, porque eu coloco, né, ali do meu jeitinho. E aí eu sempre fazia muita divulgação. Personagens, como eu chamo, os personagens de 5 centímetros. Opa! Esses são os meus primeiros e os mais vendidos. Por quê? Eles cabem em cima do cubo, exatamente. Do tamanho que precisa o cubo. Eles cabem em cima do pote, eles vão na minivela, eles vão em cima das caixas, eles vão do lado do tubete, eles vão em todos os lugares. Em todos os lugares. A pessoa pode comprar o cubo com o personagem, mas pode comprar só o personagem. A pessoa pode comprar o pote com o personagem, mas pode comprar só o personagem. A pessoa pode comprar a caixa com o personagem, mas ela pode comprar também só o personagem. Para vocês que acompanharam, que escreveram no caderno, tira print, marca lá o meu nome para eu ver, né? Coloca lá nos stories, que eu adoro ver quando vocês mostram o comprometimento. Não é comigo, é o comprometimento com o seu trabalho, com o seu crescimento, tá bom? Beijo, gente!